Fala galera, eu me chamo Patrick Lima, sou professor de matemática, fiz esse último concurso público aí da Prefeitura Municipal do Valparaíso para o cargo de professor de matemática, né? E consegui acho que um bom resultado ali na parte de conhecimentos específicos, pelo menos pelo gabarito preliminar. E eu queria compartilhar um pouco dessa minha experiência que eu tive nesse concurso com vocês. Eu já tenho uma bagagem grande em concursos públicos. Atualmente eu sou professor efetivo da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental, mas eu já fui aprovado e convocado no concurso da SEDUC Goiás para o município de Cidade Ocidental, último concurso que teve, de 2022. Fui aprovado e convocado em 9º lugar no concurso público da Prefeitura Municipal do Novo Gama, o último concurso que teve também, concurso de 2023. Fui aprovado e convocado para professor pedagogo no concurso da Prefeitura Municipal de Lusiânia, né? Na primeira chamada eu já fui convocado. E eu tô falando tudo isso não é para soar como soberbo, é para dizer que existem estratégias que eu utilizo e eu acho interessante compartilhar essas estratégias para os meus colegas, né, que ainda não conseguiram essa aprovação ou que estão prestes a conseguir aí por meio dos seus estudos. Então é importante sempre a gente ter essa troca de experiências, né? Então o intuito desse vídeo é mostrar como é que eu resolvi da questão 31 até a questão 50 da prova para professor de matemática da Prefeitura Municipal do Valparaíso. A parte de conhecimentos específicos, que é da questão 21 até a questão 50, eu gabaritei pelo gabarito preliminar. Então, pelo gabarito preliminar eu consegui acertar todas. Pode ser que mude uma coisa ou outra ali com o gabarito oficial, ou pode ser que não mude nada também. Eu acredito que eu consegui um bom resultado. Acredito que deve ter pessoas que conseguiram resultados melhores do que eu e utilizando estratégias diferentes das estratégias que eu utilizei. Mas o intuito desse vídeo é mostrar um pouco da minha experiência nesse concurso aí da Prefeitura Municipal do Valparaíso. Até porque a gente sabe que para o cargo de professor de matemática, além de toda a dificuldade que um concurso público já tem, ainda mais um concurso público que exige redação, você tem também a questão do tempo, que é importantíssimo no cargo de matemática. Por quê? Porque a gente que resolve essas questões e que tem o prazer de resolver questões de matemática, a gente acaba se empolgando em algumas questões. A gente fala, putz, isso eu sei responder, deixa aqui, eu vou resolver essa questão. E a gente não se dá em relação ao tempo, a gente não consegue ter noção do tempo, acaba gastando muito tempo numa questão que não deveria. Então, assim, eu queria trazer essa minha experiência que eu tive, até porque essa prova do Valparaíso eu consegui fazer muito bem a gestão do tempo. Consegui fazer muito bem a gestão do tempo. Além de conseguir resolver, né, todas as questões e pelo gabarito preliminar ter acertado todas ali na parte de conhecimentos específicos. Então eu queria trazer essa experiência para vocês, até para a gente compartilhar essas experiências, né? Então o intuito desse vídeo não é resolver as questões no rigor da matemática, bonitinho, com caligrafia bonita, até porque se vocês verem a minha prova, é uma bagunça, cara, é uma bagunça, olha, é tudo, né, muito bagunçado mesmo. Então se vocês verem aí como é que eu resolvo no dia, é bagunçado, mas isso não importa. O que importa é em relação ao tempo. Você precisa resolver de maneira correta em um tempo que você consiga revisar todas as questões, consiga fazer uma redação de qualidade, consiga ler bem a parte de português. Então, o intuito desse vídeo é isso. Então, eu vou resolver com vocês da questão 31 até a questão 50, não na ordem, não vou responder na ordem, tá? Vou responder mais ou menos na ordem que eu fiz a prova, mais ou menos, algumas coisas vão ser mais intencionais, até mesmo para mostrar para vocês como é que eu fiz. O meu jeito é o jeito correto? Não, não é o jeito correto. É o jeito que eu fiz e é o jeito que eu me adapto melhor. Talvez pode ser o jeito também que você vai se adaptar melhor. Quem sabe aí ser aprovado nos próximos concursos para professor de matemática. Inclusive eu estou pensando em fazer mentoria. Caso tenha, né, interesse de vocês, eu posso também abrir para mentorias individuais ou em grupos para professores de matemática que desejam passar em concursos públicos para esse cargo. Então, o objetivo desse vídeo não é resolver, como eu disse, no rigor da matemática, mas é resolver mais ou menos como eu fiz no dia. Então, assim, olha a alternativa, vê a forma mais rápida, vê isso, vê aquilo. Foi a forma que eu fiz. Inclusive, tem formas que eu fiz que eu sei que eu demorei muito tempo, que eu poderia ter resolvido de uma maneira muito mais rápida. Mas eu vou mostrar como eu fiz, tanto é que eu não peguei a prova depois do dia
para verificar a solução por solução. Até porque, como eu vi pelo gabarito preliminar que eu tinha acertado tudo, eu falei, não, vou ficar de boas, não vou nem ver as soluções. Mas aí eu falei, poxa, seria interessante compartilhar com os meus colegas essa experiência que eu tive em relação a resolver essas provas, né? E também trazer na bagagem todas as experiências que eu já tive em concursos anteriores, através da resolução dessas questões, tá? Então, fiquem aí no vídeo, eu vou resolver essas 20 questões. Vai demorar um pouquinho, claro que vai demorar, porque eu vou, de certa forma, explicar ao mesmo tempo. Você pode olhar, pô, mas no vídeo você gastou, sei lá, não sei quanto tempo eu vou gastar, 2, 3 horas. Você gastou isso, mas é porque eu tô explicando também. Na hora da prova, tu vai fazendo de maneira mais orgânica, sem ter que explicar pra ninguém. Só sua mente vai trabalhando, processando ali as informações e acaba indo rápido, beleza? Então fiquei no vídeo e eu espero que essas resoluções ajudem vocês aí na jornada para a aprovação de vocês para o cargo de professor de matemática, beleza? Vamos lá então. Então, galera, vamos começar aqui pela questão 37, tá? Tem uma intenção de eu começar por essa questão, vocês vão verificar logo menos, tá? Qual é a intenção de eu começar pela questão 37, mas sem muita enrolação vamos resolver essa questão aqui. Um observador ao longe acompanha a subida na vertical de um balão. Em determinada altura, h, desconsiderando a altura do observador, o ângulo em que a linha de observação do balão faz com a linha horizontal é θ. Qual será o valor da tangente do ângulo que a linha do observador de observação fará com a linha do horizonte quando a altura do balão for 2h? Gente, primeira coisa é entender essa questão. O texto dessa questão não é um texto simples de entender. Demorou na hora da prova para eu assimilar o que a questão estava querendo dizer, mas o que você tem que pensar é o seguinte: você tem uma linha horizontal aqui, certo? Nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, você tem o observador, tá bom? E aí o que acontece? O balão, ele está subindo na vertical, tá? Então o balão ele sobe na vertical. Então o que acontece? Vamos supor que o balão já subiu aqui essa altura até aqui, que é a altura H, beleza? A distância aqui de onde o balão saiu até o observador, ela vai ser uma distância que eu vou chamar de D, tá bom? Uma distância D. E aqui é onde o balão está agora, tá? O balão está ali. E a linha do observador, só para vocês entenderem, é essa linha aqui, ó. Certo? O observador observa o balão que está a uma altura H, de uma determinada distância de onde o balão começou a subir, e aí você tem aqui, ó, um ângulo θ. Esse é o ângulo de observação, é o ângulo θ, tá bom? A questão quer saber qual vai ser a tangente do ângulo formado, quando a altura do balão for 2h, certo? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou subir essa altura aqui até uma altura aqui h, porque aí somando essas duas alturas, né, eu vou ter aqui 2h de altura, certo? E aí o que acontece? O observador, o ângulo do observador, ele vai mudar, certo? Esse ângulo ele vai mudar. Aqui eu vou ter o ângulo θ aqui embaixo, e esse ângulo aqui que aumentou eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então eu sei que o ângulo do observador, no final das contas, esse ângulo final do observador vai ser alfa mais θ, né? Que esses dois ângulos juntos aqui é o ângulo do observador quando o balão estiver a 2h de altura, beleza? Note que essa distância aqui ela é fixa, tá bom? Essa distância é fixa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, quando eu observo as alternativas, eu vou notar o seguinte, que aqui nós temos 2 tangente alfa, tangente 2α, então eu tenho que chegar numa coisa parecida com essa, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo nesses dois triângulos. O triângulo eu vou chamar aqui de B de balão, né? Então esse ponto aqui é o ponto B. E esse ponto aqui é o ponto, vamos chamar de ponto, como aqui é o ponto de partida, né, ou de observação, aqui eu vou chamar
ponto I, ponto inicial, e aqui o ponto M, ponto médio, né? Beleza, então olha só, eu vou tirar aqui as relações trigonométricas do triângulo IPM e do triângulo IBP, tá? Então eu vou tirar essas relações trigonométricas. Primeira coisa que eu faço é nesse triângulo aqui, ó, que é o triângulo menorzinho. O que eu vou fazer? A tangente, e já é intencional usar tangente, porque aqui a gente vai ter tangente, tá? A tangente do ângulo θ, porque nesse triângulo menor, o ângulo que eu estou trabalhando é o ângulo θ, a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, essa é a relação trigonométrica do triângulo retângulo, a gente precisa saber, é igual ao cateto oposto, que é H, então aqui é H, sobre o cateto adjacente, que é D. Tá? E essa informação aqui, ó, eu vou guardar essa informação porque isso aqui é muito importante, tá? Agora eu vou tirar essa mesma relação, só que do triângulo grande, tá? E aí vai ser a tangente, e olha só, o triângulo grande, o ângulo que eu tenho é α mais θ, então tangente de α mais θ, tá? É o novo ângulo de observação e é o que ele está pedindo, ele quer saber quem é essa tangente, é a tangente de α mais θ, é igual ao cateto oposto. O cateto oposto aqui é 2 vezes a altura, é 2h, porque aqui eu tenho h e depois aumentou mais h, 2h, né? Então, é 2 vezes h sobre o cateto adjacente, que continua sendo D, tá? E qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato aqui é o seguinte, 2h sobre D, eu vou escrever assim, ó, 2 vezes h sobre D. Isso não mudou nada. Mas por que eu vou escrever assim? Olha só. Lembrando que o que eu quero descobrir é essa tangente aqui. Por enquanto eu tenho 2 vezes h sobre D. Quem é h sobre D? Olha aqui quem é h sobre D. h sobre D é a tangente de θ. Então aqui no lugar desse h sobre D eu vou colocar assim, ó, tangente de α mais θ, que é o que eu quero descobrir, é desse novo ângulo formado, a tangente desse novo ângulo formado, igual a 2 vezes o h sobre D, eu vou colocar a tangente de θ. E olha só, então a tangente do novo ângulo, que é esse ângulo aqui de observação, α mais θ, é igual a 2 vezes a tangente de θ, tá? Essa foi a sacada que eu tive durante a prova. Não é uma sacada simples, mas eu parti desse princípio. E por que eu comecei por essa questão aqui nessa resolução? Na prova eu não comecei por essa, mas aqui eu comecei por essa, foi intencional. Porque a próxima questão que a gente vai resolver, a gente vai ficar voltando toda hora nessa questão aqui para eu ensinar algumas coisas que eu costumo usar em uma prova, beleza? Bom, e a próxima questão que eu vou resolver é essa questão aqui, questão 48, e tem uma intencionalidade de eu resolver primeiro aquela questão da tangente e agora resolver essa, porque vocês vão entender muitas coisas. Olha só, o que acontece? Leia o texto a seguir. Jorge Polier estrutura as 4 fases para a resolução de um problema, intituladas: a primeira fase, compreensão do problema; segunda fase, estabelecimento de um plano; terceira fase, execução de um plano; e quarta fase, retrospecto. Caso o resolvedor consiga obter um valor para incógnita que satisfaça uma equação que modele o problema, qual fase deve seguir para confirmar que esse valor é uma solução do problema? Cara, isso daqui é muito importante na hora de resolver problemas, inclusive de concursos públicos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar toda hora na questão 7 e a gente vai fazer algumas observações aqui. Primeira coisa, entender esse texto da questão 37 não é algo simples. Não é algo simples. Tanto é que essa questão 37 eu tentei resolver ela ali dentre os primeiros minutos de prova e eu não compreendi o texto. Então eu dei uma pausa e voltei depois. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão aqui, ela é uma questão muito complicada de entender o texto. Porque o que eu estava entendendo na hora? Eu estava entendendo assim, eu estava entendendo que o balão ele subia verticalmente e o observador era a mesma pessoa responsável por soltar o balão. Então, tipo assim, o ângulo formado ia ser sempre um ângulo de 90 graus, sempre um ângulo de 90 graus. E eu tive essa percepção. Depois que eu tive a sacada de entender que o balão ele subia na vertical e o observador ele não estava nessa reta de subida do balão, né? Então,
ter essa sacada foi importante para entender a questão. E quando a gente lê, quando a gente relê, quando a gente tenta entender, a gente está fazendo aqui para a apolia, né, esse primeiro passo, que é a compreensão do problema. Tá? Então, essa compreensão do problema é baseada justamente em você entender o problema. E eu digo para vocês, entender o problema é muito importante, tá? Quando você entende o que você tem ali em suas mãos, fica muito mais fácil de você trabalhar. Quando você não entende, você não consegue seguir as outras etapas, tá? Segunda etapa é estabelecer um plano. Bom, e aí vamos voltar lá na questão 7. Porque olha só, por que eu tracei o plano de usar relações trigonométricas no triângulo retângulo? Por que eu usei essa estratégia? Porque o que eu tenho aqui embaixo, nas alternativas, são tangente de um ângulo e tudo mais. Eu falei, putz, eu acho interessante usar as relações trigonométricas. Então, esse foi o meu plano. Um detalhe importante aqui que eu tenho que falar para vocês. Nem sempre o plano que vocês vão traçar durante uma prova de matemática, ele vai dar certo. Às vezes o plano ele pode dar errado e você precisa corrigir a rota, tá? Então, nesse caso aqui, eu usei esse plano de relações trigonométricas porque eu tinha aqui um triângulo, né? 2 triângulos, na verdade. Esse triângulo menorzinho e esse triângulo aqui grandão, né? E eu falei, putz, vamos tentar relacionar, fazer essa relação e vamos ver se dá certo. Foi o que eu fiz. Então eu comecei tirando a tangente desse ângulo menor, tá? Eu tirei, e isso foi assim, foi um pulo do gato muito importante, porque quando eu usei isso daqui, na hora que eu fui fazer a outra tangente, eu falei, putz, olha, essa base aqui, que vai ser sempre o cateto adjacente, é constante nas duas, então talvez ele tenha alguma dica, isso já dá alguma dica para vocês e tudo mais. E aí eu joguei esse plano. No que eu joguei o plano, agora resta executar. Então, quando você faz aqui, ó, 2 vezes H e substitui o H sobre D por tangente de θ, aí isso aqui você está executando o plano. Então, só aqui a gente já fez 2 etapas, né? Primeira etapa, estabelecer um plano. Lembrando que esse plano, ele não necessariamente pode dar certo. A gente sabe que é muito difícil na matemática a gente estabelecer um plano e já ter noção, nossa, vai dar certo, né? São em poucos casos que isso acontece, mas na maioria dos casos a gente não tem essa certeza. Pode ser que na maioria das vezes dê certo, mas a gente não tem essa certeza. A gente vai executar o plano, e aí no caso ali a gente executou e o plano deu certo. O que é esse retrospecto? E aqui que é o ponto X da questão. É você rever tudo aquilo que você fez. E aqui eu deixei de propósito aqui de citar algumas coisas para vocês verem que no retrospecto isso daqui vai fazer sentido. Por exemplo, nesse caso aqui, eu usei as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas quem me garante que esses 2 triângulos aqui, tanto o pequeno quanto o grande, são triângulos retângulos? Quem me garante que esse ângulo aqui, ó, o ângulo do vértice I, é um ângulo de 90 graus? E aí quem me garante é o enunciado, que ó, o ângulo que a linha de observação, que é essa linha aqui, faz com a linha horizontal. Então, e outra coisa, a subida do balão ele é na vertical. Então, se o balão está subindo na vertical e eu tenho uma linha horizontal, vertical e horizontal são perpendiculares, então faz um ângulo de 90. Se por acaso, porque o que eu estou fazendo aqui é o retrospecto, é olhando a questão novamente. Se por acaso, durante o retrospecto, eu observasse que esse ângulo aqui não é de 90 graus, então caiu por terra tudo aquilo que eu fiz, porque eu não poderia usar as relações trigonométricas, entendeu? Então, para usar essas relações trigonométricas, eu tenho que garantir que o triângulo é um triângulo retângulo, porque o nome já diz, relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, essa parte é a parte do retrospecto, é a parte que você observa tudo para meio que garantir que a sua resposta está correta, que não tem nenhum furo, nada de errado ali. É o que nós chamamos de verificação, né? E aí a gente já tem o gabarito da questão aí 18, da questão 48, né?
Que é a questão, enfim, que aqui pediu. Ó, caso o resolvedor consiga obter um valor para uma incógnita que satisfaça a equação, que modele o problema. Então, olha só, o problema era modelado em cima de descobrir o valor de uma incógnita. Ele conseguiu descobrir, então fica subentendido que ele compreendeu o problema, que ele estabeleceu um plano e que ele executou o plano. Qual fase deve seguir para confirmar que esse valor é uma solução do problema? Isso é a verificação, né? Ou seja, o retrospecto. Então é a quarta fase aqui para a apolia. Então a alternativa correta é a letra A, beleza? Bom, agora eu vou aqui para essa questão 1. Essa questão 1 eu resolvi, eu achei o resultado. No final da prova eu voltei nela quando sobrou um tempinho para tentar verificar, fazer aquele sistema de verificação do Polia, tá? Porque eu só tinha resolvido, não verifiquei, não vi se estava correto. Mas enfim, vamos lá, olha só. Para x pertencente aos números reais, o maior valor que a função f de x igual a 20 mais 12 vezes e elevado a x menos e elevado a 2x assume é... Bom, note o seguinte, gente. Você tem uma função f de x, 20 mais 12 e elevado a x menos e elevado a 2x. Bom, quando você olha de cara, é uma função exponencial que você não tem muito... assim, você não costuma resolver muito esse tipo de questão. Mas o enunciado, ele nos dá alguns indícios de que a gente pode tentar usar aqui alguns artifícios para transformar isso numa função quadrática. Por quê? Ele quer saber o maior valor. Então você sabe que uma função exponencial, por exemplo, ela tem um crescimento, né? Na maioria das vezes uma curva de crescimento ali que é infinito, né? Então assim, você não conseguiria achar o maior valor, ou então mesmo que seja o inverso, a gente também teria ali uma certa dificuldade. Então, nesse caso, e ainda mais que as alternativas mostram que o maior valor é um número inteiro. Então, você precisa transformar isso em alguma função, tá? Em alguma função que a gente consegue dizer ali maiores e menores valores. Então, uma função clara que a gente consegue dar ali ponto máximo e ponto mínimo, que a gente costuma trabalhar na educação básica, são as funções do segundo grau. Então, isso já dá um indício de que eu posso transformar isso aqui numa função do segundo grau. O que eu vou fazer? Olha só. Tá vendo esse e elevado a x? Isso daqui eu vou chamar de t, tá bom? Então, esse e elevado a x é t. Então, quando eu substituir aqui, ó, eu vou ter que f de x é igual a 20. Como o e elevado a x é t, então eu vou ter o seguinte, mais 12 vezes t. Deixa eu fazer isso aqui bonitinho. Mais 12 vezes t. E aqui, ó, nesse menos e elevado a 2x, note o seguinte, que e elevado a 2x pode ser escrito como e elevado a x, tá? Elevado a 2. Porque pela propriedade de potência, eu vou conservar a base que é e, multiplicar os expoentes, e x vezes 2 dá 2x, que é o que a gente tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só. No lugar desse e elevado a x, eu vou colocar o meu t, beleza? Por quê? Porque foi o valor ali que eu falei que e elevado a x era, né? Eu falei que e elevado a x era t. Então aqui, ó, eu vou chamar de t. Então essa é a nova função que eu tenho e eu vou reorganizar ela aqui para ela ficar mais bonitinha e mais clara para você. F de x é igual a menos t ao quadrado, né? Porque eu só estou pegando esse menos t ao quadrado e jogando para cá. Mais 12t mais 20. E essa é a minha função do segundo grau, tá? Essa é a minha função do segundo grau. E aí ficou fácil, porque como eu quero saber o maior valor, eu preciso saber quem é o y vértice, né? E aí você pode usar tanto o y vértice direto, e você já vai achar a resposta que é 56, quanto você pode também utilizar o x vértice e substituir na função. Eu acho que o x vértice é mais interessante porque ele exige menos passos, ainda mais que o c aqui da função do segundo grau é 20, o b é 12, então para encontrar o discriminante, o delta, vai ser um pouquinho chato, então é melhor usar logo a fórmula do x vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Professor, eu preciso saber disso? Claro que a gente precisa saber disso, né? Se a gente não souber isso, a gente vai ficar quebrando a cabeça e tendo que resolver
a prova de uma maneira mais na raça, né, bruta, e vai demandar tempo, e o tempo é o que a gente não tem em uma prova de 50 questões com redação, né, e ainda mais com 20 questões de matemática específica, né, como essas daqui. Então a gente precisa decorar ou memorizar essas fórmulas. É claro que o pensamento matemático a gente vai desenvolver com os nossos alunos em sala de aula, enfim, mas é importante saber aqui os atalhos. Então essas fórmulas são atalhos, tá? Então olha só, vamos lá, o x vértice vai ser o menos b, o b é 12, então vai ser menos 12, sobre 2 vezes a, o a é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 12 dividido para menos 2, x vértice, né? Então x vértice vai ser igual a 6, beleza? Então x vértice igual a 6. Então eu sei, na verdade, então o valor aqui que eu tenho, até coloquei errado, tá, gente, aqui, que aqui a gente tem que mudar para variável t, né? E isso que eu estou encontrando aqui não é o x vértice. Na verdade, isso daqui é o t vértice, né? Então é o t vértice, certo? Então o t vértice é 6. Então, para eu saber o valor máximo dessa função, substitui aqui por esse t por 6. Então eu teria o seguinte, ó, f de 6, que já que eu sei que tv é o x vértice, é como se fosse o x vértice, então eu vou ter menos 36, porque 6 ao quadrado dá 36. 12 vezes 6 aqui, 12 vezes 6 dá 72, mais 20. Somando isso daqui, galera, a gente vai encontrar o 56, que é o gabarito, tá? Eu falei que nessa questão eu voltei, depois que eu resolvi ela, lá no final eu voltei para conferir algumas coisas, porque eu fiquei em dúvida, e isso acontece em prova, eu fiquei em dúvida no seguinte: será que esse valor que eu encontrei não era para f de t e não f de x, né? Então eu fiquei meio assim, mas depois, observando melhor, não faria sentido, né, essa observação. Inclusive na prova eu fiz tanto pelo x vértice quanto pelo y vértice, né? Enfim, e aí eu encontrei 56 como resposta. Então eu fiquei com muito medo, tanto é que eu marco 56, depois eu risco, depois eu marco de novo. Eu quase mudei o gabarito nessa parte de revisão. Tomem muito cuidado na parte da revisão, tá? Tomem muito cuidado, pensem bastante, porque essa história de você mudar a alternativa, isso daí pode complicar um pouco sua vida, e quase complicou a minha, né? Como eu não entendi muito bem essa ideia, eu falei, putz, eu achei o resultado aqui, eu acho que por aqui é o caminho certo. Marquei a 56 e foi o gabarito preliminar, pelo menos. Alternativa correta, 56, né? Letra D. Bom, aqui a gente tem uma questão, galera, questão 35, uma questão que claramente você pode usar as propriedades e que você vai achar ali o valor o valor correto. Mas aqui, galera, eu sugiro vocês fazerem o seguinte. Foi o que eu fiz na prova. Repare que há uma equivalência muito forte entre as alternativas e o enunciado. Então, você pode usar as alternativas e ir substituindo. Isso daqui eu acho que é a estratégia mais rápida que você pode ter para resolver essa questão, e foi o que eu fiz. Na verdade, no início eu tentei usar ali as propriedades e tal, mas aí eu vi o seguinte, falei, cara, vai ser muito mais fácil e mais rápido se eu usar substituir. Inclusive, olhando aqui agora para o que eu fiz para a prova, que eu tô com minha prova aqui, por pouco aqui eu não consegui, inclusive, acertar aqui utilizando, né, utilizando as propriedades, mas a gente vai acabar utilizando também na hora de substituir, tá? Então vamos fazer isso. Bom, como isso daqui a gente tem log na base 2, e aqui eu tenho um múltiplo de 2, e aqui eu tenho outro múltiplo de 2, vamos começar aqui testando 4 e testando 2, né? Vamos ver se dá certo. Então vamos começar aqui pelo 4. F de 4 é igual a 4 mais log. Como aqui, ó, o x é 4, porque, detalhe, qual a abscissa do ponto de interseção do gráfico? A abscissa, gente, vocês sabem que é o eixo x, né? Então ele quer saber o valor de x. Então esse daqui são os valores de x.
Ponto de interseção, isso daqui a gente vai comparar o f de x com o g de x, porque o f de x tem que ser igual ao g de x, tá? Então foi essa a lógica que eu usei. Então olha só, como aqui o x é 4, 4 vezes 8, né? 4 vezes 8 dá 32, então vai ficar 32 sobre 2, beleza? Bom, esse 32 aqui, eu posso escrever o seguinte. 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5, na base 2. Aqui existe uma propriedade que essa potência aqui, que eu tenho no logaritmando, eu posso jogar para fora do logaritmo. Então eu vou ter que log de 4 é igual a... Ou melhor, f de 4 é igual a 4, mais esse 5 ele saiu para fora, então vai ficar 5 log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 dá 1, tá? Então aqui 5 vezes 1 dá 5, mais 4, 9. Então olha só, note o seguinte, que quando o x for 4 no f de x, o y é 9, tá? Se isso se repetir no g de x, então eu sei que esse é um ponto de interseção. Mas eu não tenho certeza que isso acontece. Então, que isso vai acontecer. Então vamos substituir agora na g de x, só que aí vai ser g de 4, né? E aí vai ter 3, porque a função é 3, mais log na base 2 de 4 vezes, como eu estou pegando que x é 4, então 4 vezes 4, 16. E eu já vou colocar logo aqui, ó, 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4, tá? Bom, a gente vai usar a mesma propriedade, tá? Esse 4 ele sai para fora, então g de 4 é igual a 3 mais 4 vezes log de 2 na base 2. Isso aqui dá 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7. Note o seguinte, que 4 ele não pode ser ponto de interseção quando o x for 4, por quê? Porque quando o x for 4 no f, o y dá 9. Quando o x for 4 no g, o y dá 7. Então não pode ser ponto de interseção. Então não pode ser a letra A. Por que eu não vou fazer a letra B? Porque pode ser até que dê a resposta, pode até ser um gabarito e tal, mas vamos primeiro trabalhar com o óbvio, tá? Como a gente tem aqui log de 2, log de base 2, então a gente vai usar sempre aqueles que são múltiplos de 2, né? E agora vamos usar o próprio 2. Vou até fazer de uma cor diferente, vou fazer de azul, tá? Vamos lá, fazer de azul. Deixa... Opa! Aqui a gente voltou. Cadê? Aqui deu uma travadinha. Vamos voltar aqui para a questão rapidinho. Pronto, voltamos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. F de 2, porque agora lembrando que a gente está analisando essa variável 2. F de 2 é igual a 2 mais log 2 vezes 8 dá 16. 16 é 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 na base 2. Esse 4 ele sai, igual a gente fez. Então f de 2 é igual a 2 mais 2 log de 2 na base 2. Isso aqui a gente sabe que dá 1. 2 vezes esse 1 dá 1. Oh, desculpa, mas aqui é o seguinte, né, galera? Aqui tem um detalhe. Isso aqui não é 2, não. Isso aqui é o 4, né? Isso aqui é o 4, porque o 4 estava aqui na potência e saiu para fora. Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6. Então, f de 2 dá 6. Se o g de 2 der 6, matou. Esse é ponto de interseção. Foi o que eu fiz na prova. Dá para fazer de outra forma? Dá, né? Mas aí você vai trabalhar com mais o abstrato. Isso aqui dá para trabalhar com o simplesinho. Então, vamos lá. G de 2 é igual a 3 mais log 2 vezes 4 dá 8. E 8 é 2 elevado a 3 na base 2. O 3 sai para fora. Então, g de 2 é igual a 3 mais 3 log de 2 na base 2. E olha só. Isso aqui dá 1. 3 vezes 1 dá 1. Mais 3, 6. Note que quando o x é... Na f de x, quando x é 2, y é 6. Na g de x, quando x é 2, y é 6. Então, é ponto de interseção. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Não existe, a gente, né, fazendo dessa forma, a gente não está trabalhando com nenhuma indeterminação, então tá tudo certo.
Na prova eu já fiz logo direto o f de 2, tá? Só deixando claro, eu não fiz o f de 4, eu fiz o f de 2 e o g de 2. E aí já achei a resposta e segui o baile, beleza? Bom, gente, depois, essa foi uma também das primeiras que eu fiz na prova, questão 43, que diz assim: em um plano cartesiano foram dados o ponto P, então eu tenho um ponto P, que é 2 e 1, e a reta R de equação. Olha, a reta R, ela tem essa equação aqui, ó, y sobre 4 menos x sobre 3 igual a 1. Qual a equação da reta S que passa por P e é paralela à reta R? Gente, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, essa questão ela não é fácil, mas eu pensei no seguinte: vamos primeiro organizar isso daqui, porque essa reta R ela não está muito bem organizada, beleza? Então, olha só, para organizar isso daqui, eu vou pegar esse x, ele vai, né? Vou somar x sobre 3 dos dois lados, então eu vou passar para o outro lado, né, galera? Vamos falar de uma forma mais clara. Passar para o outro lado somando, tá? Esse 4, ele tá dividindo, vamos falar aqui de uma forma mais clara, ele vai multiplicando, só que eu vou deixar esse x primeiro, então vai ser y igual a 4 vezes x sobre 3, só que o 4 ele tem que multiplicar os dois, né? Ele multiplica tanto o x sobre 3, que eu já coloquei aqui, e ele multiplica também o 1, 4 vezes 1 dá 4, beleza. Então, essa daqui, vou até fazer de uma forma mais bonita aqui para você entender melhor. Essa daqui é a minha equação da reta de uma forma mais convencional, tá? E a gente vai fazer algumas análises. Por exemplo, o que significa esse 4/3? Bom, esse coeficiente que acompanha o x numa equação da reta, ele é o coeficiente que determina a angulação, né? Entre aspas, o ângulo é o coeficiente angular, né? Eu acho melhor chamar de coeficiente de variação. Tá? Coeficiente de variação, porque, enfim, para a gente falar sobre ângulo aqui é mais complicado, mas é o coeficiente de variação, e esse daqui é o coeficiente linear. A gente não vai nem olhar muito para o coeficiente linear, tá? A gente vai olhar mais para o de angulação, ou o coeficiente angular, o coeficiente de variação. Por quê? O que acontece? Isso daqui determina a inclinação da reta. Agora, pensa só, se você tem uma reta que tem essa inclinação e uma reta que tem essa outra inclinação, elas não podem ser paralelas, porque em algum momento elas vão se encontrar. A inclinação delas precisa ser a mesma, tá? E esse foi o pensamento que eu tive durante a prova. Se a inclinação não for a mesma, aí a gente vai ter um problema. Então, eu preciso ver aqui dentro dessas minhas alternativas, foi a estratégia que eu usei, qual é a equação que tem o mesmo coeficiente angular, vamos falar dessa forma, o mesmo coeficiente angular, tá? Ou seja, a mesma taxa de variação. E aí, logo de cara, a gente observa o seguinte, que a A não pode ser e a B não pode ser. Por quê? Porque na hora que, por exemplo, aqui ó, nessa A, vou fazer só A para vocês verem. É y, esse 1 eu vou passar já para o outro lado. Então eu vou ter 3/4 vezes x menos 2. E o 1 que foi positivo aqui. Você vai fazer a propriedade distributiva aqui. E olha o que vai acontecer. 3/4 vezes x dá 3/4 x. 3/4 vezes menos 2 vai dar menos... deixa eu ver aqui, 6 dividido para 4 vai dar menos 3 meios mais 1, não é isso? É isso, porque aqui ó, vai ficar menos 6 dividido para 4, e aí você vai simplificar, vai ficar isso daqui, mas logo de cara nem importa, isso aqui não importa, porque olha só, isso aqui eu sei que na hora que eu somar vai dar o meu coeficiente linear, mas eu não estou preocupado com linear, eu estou preocupado a princípio com angular. Olha esse coeficiente angular, é 3/4 x, aqui é 4/3 x.
tanto a letra A quanto a letra B vai dar esse 3/4 x como coeficiente angular. Então não tem como eles serem paralelos, porque a inclinação é diferente. 3/4 é diferente de 4/3. Então a inclinação é diferente. Então em algum momento essas retas vão se tocar. Então elas não são paralelas, tá? Elas não são paralelas. Agora na letra C e D, isso pode acontecer perfeitamente, porque na hora que eu resolver isso daqui, ó, por exemplo, se quando eu fizer a distributiva aqui, ó, do 4/3 vezes x, o coeficiente angular vai ser 4/3 x, igual a essa daqui. E quando eu fizer essa daqui também, vai ser igual a esse daqui. Então, pode ser ou a letra C ou a letra D. E aí, como é que eu vou decidir? Na prova, o que eu fiz para decidir entre a letra C e a letra D? Ele falou do ponto, ó, em um plano cartesiano foram dados o ponto 2 e 1. Ele quer saber qual é a relação da reta S que passa pelo ponto P. Então, aqui eu tenho duas possíveis reta S. A letra C pode ser uma possível reta S e a letra D pode ser uma possível reta S. Mas a grande questão é, será que alguma dessas daqui passa pelo ponto 2 e 1? Porque eu sei que elas são paralelas a essa reta R. Isso daqui é a minha reta R, ó. Eu sei que tanto a alternativa C quanto a alternativa D são paralelas por causa do coeficiente angular. Agora eu tenho que saber qual delas vai passar pelo ponto 2 e 1, né? E aí eu vou substituir. Então eu vou pegar aqui, ó, como o ponto é 2 e 1, então x vai valer 2 e o y vai valer 1. Vamos ver em qual vai dar certo isso daí. Beleza? Deixa eu apagar aqui embaixo para não confundir vocês. Beleza? Aí o que a gente vai ver? A gente vai substituir aqui, né? Então vamos lá, ó. O y é 1, então vai ficar 1 menos 1 igual a 4/3, e o x é 2, então vai ficar 2 menos 2. Esse 2 menos 2, isso aqui dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, e 1 menos 1 dá 0. 0 igual a 0. Fechou? Então isso aqui, ó, é o meu gabarito. Mas a gente vai conferir, né, que vai que, né, vai que dá 0 também, ou vai que dá outra coisa, e a gente precisa verificar. Então aqui, ó, o y é 1, então vai ficar 1 menos 2, igual a 4/3. O x é 2, então vai ficar 2 menos 1. Isso daqui, 2 menos 1 dá 1, e isso daqui dá menos 1, então vai ficar menos 1 igual a 4/3. Porque aqui esse 4/3 vezes 1 dá 4/3, isso aqui é diferente, não pode ser igual. Ufa, ainda bem, então a alternativa correta é a letra C. Tá? Foi isso que eu fiz na prova, tá, gente? Você não precisa ficar manipulando, você precisa entender a questão. O enunciado ele vai te dar algumas informações importantes, porque quando ele fala paralelos, aí você tem que entender, né, que duas retas, para elas serem paralelas, o coeficiente angular das duas equações da reta ele precisa ser igual. Não importa o linear. O linear aqui vai ser importante na hora de você saber se o ponto P ele passa pelas nossas duas candidatas a retas paralelas. A gente já eliminou de cara A e eliminou de cara B porque elas não são candidatas, né? Mas de fato é isso. Essa questão aí não era tão simples, mas exigia alguns conceitos aí que você precisa saber, de paralelismo e também de ponto na reta, né? Então, enfim. Mas também nada tão impossível de resolver, né? Bom, essa questão aqui, questão 47, foi uma questão que, tipo assim, é fácil, mas você precisa lembrar do que é média aritmética, acredito que todo mundo saiba, né? Mas a geométrica é uma média mais difícil, assim, da gente usar, mas é importante que a gente entenda. E essa questão também tem uma interpretação muito sutil e muito, assim, complexa em alguns pontos. Uma das coisas que eu já sabia que eu tinha que encontrar era uma raiz de 3. Na resposta eu tinha que encontrar uma raiz de 3 porque eu ia usar a raiz de 3 como 1,7. Então isso aqui eu tinha que encontrar, tá? Mas vamos lá, olha só. Para obter a nota de uma prova com duas questões discursivas da disciplina de anatomia humana, foi usada a média geométrica das notas dessas duas questões. Então foi usada a média geométrica. O que a gente usou foi a média geométrica, tá? A questão 1 vale 6 e a questão 2 vale 4. Vale 10 ali, né? As duas juntas. Duas estudantes acertaram metade de uma delas e integralmente a outra questão. Isso aqui, essa parte aqui, gente, ela é tão,
assim, sacana, você precisa entender tanto isso daqui pra você desenvolver bem a questão. E aqui eu dei uma travada na hora da prova, tá? Eu dei uma travada aqui, mas isso aqui é importante. Ó, note que são duas estudantes. As duas estudantes acertou metade de uma delas e integralmente a outra. Ou seja, mas ele aqui não falou que foi a mesma questão, entendeu? Não tá falando que foi a mesma, ele tá falando o seguinte, que tem uma questão valendo 4, uma questão valendo 6. Uma dessas alunas acertou integralmente uma e a outra pela metade. E a outra aluna foi o contrário. Aqui a primeira aluna acertou pela metade, a segunda aluna acertou integralmente e a outra questão a aluna acertou pela metade. Por que eu estou dizendo isso? E ó, é até difícil de explicar. Porque o resto da questão ele vai nos conduzir a isso. Olha só. Essas estudantes calcularam a média aritmética e obtiveram resultados diferentes. Então, se elas calcularam a média aritmética e o resultado foi diferente, a questão que elas acertaram a metade não é a mesma questão, entendeu? E a questão que elas acertaram integralmente também não é a mesma. Elas têm uma inversão aí. Qual é a menor e a maior diferença, respectivamente, entre a média aritmética e o valor da média geométrica geométrica dessas estudantes? Vamos primeiro para a média geométrica, tá? Então, olha só. Estudante 1. Estudante 1, são duas. A média geométrica da estudante 1... Bom, vamos supor então aqui que uma questão vale 6 e outra vale 4. Vamos supor que essa estudante aqui, ela acertou metade da que valia 6, então ela acertou 3. E a que valia 4, ela acertou integralmente. Então essa é a média geométrica da estudante 1, tá? Isso aqui eu posso até, como a raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 3. Ó, aparecendo raiz de 3 que a gente precisava. E a média aritmética dessa estudante, como a gente está deduzindo aqui que a que valia 6 ela acertou metade, a que valia 4 ela acertou toda, então a média aritmética seria 3 mais 4, que dá 7, né? Dividido para 2, que dá 3,5. Fechou? Então a média aritmética dessa primeira estudante é essa. Agora vamos para a estudante 2. Estudante 2. A estudante 2, a média geométrica dela é o seguinte. Detalhe, né? Você tem que saber que a média geométrica é a raiz do produto ali dos valores que você vai calcular a média, né? Então aqui, ó, você pega a raiz e multiplica. Isso aqui é a média geométrica. A média geométrica aí da estudante 2, como a estudante 1 ela acertou metade da que valia 6 e acertou toda que valia 4, aqui foi ao contrário, ela acertou toda que valia 6 e acertou metade da que valia 4, ou seja, ela acertou só 2. Só que aqui a gente tem um detalhezinho legal, olha só. Esse 6, e eu tive essa sacada na hora, você vai escrever como 2 vezes 3. Porque eu precisava fazer com que esse 3 aparecesse. Então 2 vezes 3 vezes 2. E aí esse 2 vezes 2 dá 4. E a raiz de 4 é 2. Então vai ficar 2 raiz de 3. Então note que a média geométrica tanto da estudante 1 quanto da estudante 2 é a mesma, não muda. É 2 raiz de 3. Já a média aritmética, agora vamos ver aqui, ó. Como ela acertou 6 na primeira e 2 na segunda, então é 6 mais 2 sobre 2, isso aqui dá 4. Então olha só, vamos lá. Eu quero a menor e a maior diferença, respectivamente, entre a média aritmética e a média geométrica desses estudantes. A média geométrica é a mesma. E a média aritmética a gente calculou aí. Mas a média geométrica, a gente precisa saber o valor exato dela, ou aproximado, na verdade, porque o que acontece? Aqui a gente tem as respostas em decimais, então a gente não vai usar a raiz aqui para fazer isso, a gente precisa saber o decimal. Então, ó, vamos lá, esse 2 vezes raiz de 3 é a mesma coisa de 2 vezes 1,7, tá? Então vamos lá, 2 vezes 1,7, 2 vezes 7 dá 14, aí o 1, aqui não precisa, né, gente, aqui não precisa, mas enfim, dá 3,4, beleza? Eu costumo fazer isso na prova para não, né, sei lá, vai, apesar que essa aqui tá fácil, mas enfim, então dá 3,4. Então, eu sei que a média geométrica de ambas estudantes foi 3,4. Aí, vamos lá. Qual a maior e a menor diferença? A menor diferença é 0,1. 3,4 para 3,5 aqui, ó. 3,4 para 3,5 é 0,1 de diferença. Essa é a menor. Então, 0,1. Não pode ser 0,2 nem 0,6. Ou é a letra A ou é a letra C.
E a maior diferença... Bom, como aqui é 3,4 e essa nota aqui é 4, a maior diferença é 0,6, né? Então a alternativa correta é a letra A. Beleza? Foi isso daqui. Bom, nessa questão aqui, o que você precisa saber é que média aritmética, como eu disse, trivial pra gente que é professor de matemática, mas a geométrica que também é trivial, mas é importante ressaltar, porque nem todo mundo lembra, nem todo mundo até mesmo deu aula de média geométrica, que às vezes depende ali do ano curricular, né? Mas enfim. Então aqui nesse caso a média geométrica é você pegar os elementos ali, na média aritmética você soma e divide pela quantidade de elementos. Na geométrica você multiplica, faz o produto desses elementos e coloca tudo isso dentro de uma raiz, nesse caso raiz quadrada, porque são 2 elementos, beleza? Essa questão aqui, galera, é importante que você desenhe, que você tem que ter o desenho. Como ele dá algumas indicações aqui, ele fala sobre essa relação de Sturt, é importante que você coloque, né, saiba muito bem para você não confundir ali. Enfim, vocês vão ver que essa questão aqui, ela tem cara de difícil, dependendo da forma que você vai escrever ou pensar ela pode realmente se tornar difícil, mas enfim, olha só. Um pasto no formato triangular ABC será dividido em 2 pastos de mesma área, por uma cerca reta que é mediana CM, que é a mediana CM. As medidas dos lados AC, AB e BC são respectivamente 3, 6 e 5. Usando a relação de Sturt, aqui ele fala a relação, o que facilita, a ao quadrado vezes y mais b ao quadrado vezes x menos e ao quadrado vezes c é igual a c vezes x vezes y, em que a é igual a bc, ainda fala isso, b é igual a c e c é igual a b, e x é igual a m, e y é igual a bm, e z é igual a cm. Qual é a medida em quilômetros da cerca que corresponde à mediana? Gente, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Eu vou tentar fazer aqui da seguinte forma. Ó. Esse aqui vai ser o maior lado da cerca, tá? Esse lado aqui vai medir 6. Aqui vai medir 3. E aqui vai medir 5. Não ficou muito... Não precisa, tá, gente? Na verdade, mas... Aqui é 5 e aqui é 3. Por quê, né? Por que isso? Eles falam que o AC, então aqui eu vou chamar de... Calma, AC é esse aqui. AC. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, que o AC, o AB e o BC são respectivamente 3, 6 e 5. Então o AC é 3. O AB aqui é 5. Eu vou até fazer de outra cor para não confundir a gente, né? Isso aqui é importante. Fazer aqui, ó. O AC é 3, o AB é 5 e o BC é... O AB é 6 e o BC é 5. Então, fechou. Isso aqui não pode estar errado. Além disso, ele fala outras coisas aqui que é importante. Ele fala o seguinte, que na relação de Sturt, o BC é igual a A. Então, o BC, esse aqui, ó, esse 5 vai ser meu A. O AC é igual a B, então esse aqui é B. O AB, esse aqui, é igual a C, então esse aqui é igual a C. E aí, a gente tem que lembrar que tem uma mediana aqui, né? Então, eu vou desenhar essa mediana. Então, essa mediana vai dividir aqui, ó. Aí você tem que lembrar, a mediana divide o segmento em 2 partes. No pé, divide 2 segmentos. O pé é o ponto médio, então divide o segmento aqui AB em 2 partes iguais. Então, se tudo mede 6, isso aqui vai medir... Vou até colocar da mesma cor. Isso aqui vai medir 3 e aqui vai medir 3. Fechou? E aí a gente precisa aqui também voltar aqui no seguinte, ó. Ele está dizendo que o AB daqui para cá é o C. O AM, e aqui, como isso aqui tem que ser o ponto médio, né? Então, o AM, ele tem que ser X. Então, esse aqui é o meu ponto X. O que mais ele fala? Ele fala que o BM é Y. Então, esse daqui é o Y, BM. E que o CM
É Z. Ah, na verdade não. Calma aí, gente. Que aqui teve um equívoco, ó, tá vendo? Isso aqui é importante a gente. Na hora da prova não pode errar essas coisinhas. Aqui o X é o AM. Então esse aqui é o X e esse é o Y. E o Z é o CM. Esse é o Z. Qual a mediana em quilômetros da cerca que responde. Qual é a medida em quilômetros da cerca que corresponde à mediana? Então, mediana é isso aqui, ó. Essa é a mediana. CM. Tem que saber o que é mediana, né? Vamos lá. O que a gente vai usar? A gente vai usar a relação de Sturt. Foi o que eu fiz. Eu confiei usando a relação de Sturt. Não demonstrei nem nada, é claro. Questão de múltipla escolha não vai demonstrar, mas a relação de Sturt é o seguinte: a ao quadrado vezes y mais b ao quadrado vezes x menos e ao quadrado vezes c igual a c vezes x vezes y. Gente, substitui, é isso que vocês vão fazer, vai substituir. O a é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. O y, cadê o y? É 3. O b, cadê o b? O b é 3 ao quadrado. O x também é 3. Menos o z, que eu não sei quem é, vezes o c, que é 6, igual o c, que é 6, vezes o x, que é 3, vezes o y, que é 3. Verifica se não tem nada errado, e aí você vai fazer isso aí, né? Vamos ver quanto é que a gente vai achar aqui. Bom, aqui dá 25, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75. Opa! 77 o que, cara? 75. Aqui 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3, 27. Então aqui mais 27. Esse 6 aqui eu vou, né, manter ele por enquanto. Por enquanto. É importante aqui. Então eu vou colocar só assim, ó. Menos 6z ao quadrado. Fechou? Menos 6z ao quadrado. Só joguei o 6 pra lá. Aqui 6 vezes 3 dá 18. Na verdade aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 54. Beleza? Agora a gente vai passar... Soma isso daqui logo, né? Soma isso daqui. 75 mais 27 dá 102, é isso? Acho que é 102, cara. Não tenho certeza não. Deixa eu ver. 102... Então, isso aqui dá 102, menos 6z ao quadrado. Tô fazendo aqui passo a passo para não errar, tá? Que eu tô fazendo como se fosse na prova, tá? Não olhei as questões aqui. Eu tô fazendo como se... Eu vi o gabarito preliminar, eu acertei todas as questões de conhecimento específico, incluindo aquelas partes lá de conhecimento pedagógico. Enfim, aqui o 102 tá mais vai menos. 54 menos 102. Agora aqui, esse 54 menos 102, isso daqui dá, deixa eu fazer aqui rapidão, deixa eu ver se dá pra fazer de cabeça. 54 menos 102 dá 50, não, dá 48, é isso, né? Eu acho que é 48, só que é negativo, né? Então aqui é menos 48. O 6 está multiplicando, vai dividindo. Só que lembra que tem um negativo. Na verdade, multiplica tudo por menos 1, né? Então fica tudo positivo. Então fica z ao quadrado. 48 dividido para 6 dá 8. E aí tá potência e vai raiz, né? Então raiz de 8. E aí, olha só, a gente já observa aqui. Raiz de 8 aqui, né? Racionalizando. Raiz de 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Então esse 2 aqui sai, o outro 2 fica dentro, né? Não pode nem fazer isso aqui, mas só para vocês entenderem. Então fica 2 raiz de 2. E a alternativa correta aí é a letra A, né? Bom, é grande, mas é só cálculo, gente. É só cálculo. A parte mais difícil dessa questão não é nem esses cálculos aqui. O mais difícil é você montar, visualizar esse triângulo aqui. É importante que você visualize, tá? Será dividido em 2 passos de mesma área, né? Então existe aqui, se a gente dividir aqui pela mediana, fica a mesma área ali nos dois, né? Por quê? Olha só, presta atenção. Por que fica a mesma área? Isso aqui não tem nada a ver, só um complemento adicional.
a base aqui desse triângulo 1, aqui triângulo 1 e triângulo 2, a base é 3, a base aqui é 3. Então, como a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2, a altura do primeiro é essa altura aqui, que eu não sei qual é, e a do segundo também é a mesma altura. Então, a área é a mesma, né? Isso aqui é uma forma de demonstrar que se você pega um triângulo, traça a mediana nesse triângulo, a área dos dois é a mesma. Tem que ser a mesma, né? Forma simples aí de demonstrar utilizando área de triângulos, né? Vamos fazer essa daqui. Essa aqui eu acho que eu fiz pro final da prova, mas enfim, né? Ó, uma notícia na internet sobre um ser que vive nas profundezas do mar dizia que ele era o ser vivo mais rápido da natureza. Um exemplar de medida de comprimento de 5 milímetros é capaz de percorrer 500 vezes o seu comprimento em apenas um segundo. Isto é tão rápido que, se adaptarmos as proporções para um felino guepardo e ele pudesse percorrer 500 vezes seu comprimento em um segundo, atingiria a velocidade de 8.000 km por hora. De acordo com a notícia, qual deveria ser o valor que mais se aproxima do comprimento em metro desse guepardo? Gente, questão aqui que envolve muita regra de 3, que envolve muita conversão de unidade de medida, tá? E um detalhe, uma coisa que eu sempre já vejo assim, eu visualizo, eu falo para os meus alunos no Enem, o valor que mais se aproxima do comprimento, então significa que eu vou achar um valor, né, aí um valor quebrado, um valor, né, enfim. E realmente, a gente vai achar um número racional aqui, só que provavelmente não é um número exato, né? Então, já fica aí, a gente vai ter que fazer alguma divisão aí nesse troço, né? Vou fazer de preto mesmo. Bom, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, que o comprimento desse animal esquisito da profundeza é 5 milímetros. E eu preciso converter isso para metros, né? Então, olha só, 5 milímetros, se eu converter em metros, como 1 metro tem 1.000 milímetros, então eu preciso dividir por 1.000, né? Então é isso. Eu preciso dividir aí esses 5 milímetros por 1.000. E aí eu vou ter 0,005 metros. Então esse é o comprimento do animal. Fechou? Tá dizendo que em um segundo, esse animal ele percorre 500 vezes isso. Se eu multiplicar isso daqui por 500, né, eu vou achar... vou só cortar aqui, anda 2 casas e 5 vezes 0,5 dá 2,5, né? 2,5. Então, metros. Então, olha só, em um segundo ele percorre 2,5 metros. Em um segundo. Só que o tamanho dele é pequenininho, né? Só que, como é em um segundo, eu vou transformar isso logo em velocidade. 2,5 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade do animal lá esquisito das profundezas. 2,5. O que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa, eu peguei os 5 milímetros, transformei em metros. É só dividir, porque como um metro tem 1.000 milímetros, divide por 1.000. Eu multipliquei por 500 para saber, porque fala que em um segundo ele percorre 500 vezes o tamanho dele. Então eu multiplico 0,005 metros, que é o tamanho dele, por 500, você acha 2,5. Como ele percorre 2,5 metros em um segundo, já transformei logo em velocidade. 2,5 metros por segundo, beleza? Então essa é a velocidade do rapaz aí das profundezas. Agora, ele quer saber o seguinte, em relação ao felino. O felino, eu quero saber o tamanho do felino, mas eu sei a velocidade mesmo, a proporção, proporcionalmente a velocidade do guepardo, do felino. Só que essa velocidade dele não está em metros por segundo, e aqui eu coloquei em metros por segundo. O que eu faço? Bom, se eu quero transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, basta eu dividir por 3,8. Então, o 8.000
quilômetros por hora é a mesma coisa de que 8.000. E aí, isso aqui é uma propriedade da física que é importante, né? 3,6. Se você dividir por 3,6, você já acha logo esse 8.000 quilômetros em metros por segundo. Então, isso aqui vai ser metros por segundo, tá? E aí, eu vou fazer uma regra de 3. Velocidade e tamanho, tá? Como é proporcional, então eu vou ter que 2,5 metros por segundo, ele tem esse tamanho de 5 milímetros, né? É isso. E o outro caso aqui seria o 8.000 dividido para 3,6 metros por segundo. E eu vou ter um tamanho X. Aqui no caso também em milímetros, né? E aí esse valor vai ser gigantesco. Depois eu preciso transformar em metros. Isso aqui é só dividir por 1.000, né? Só para não trabalhar com esse número pequenininho aqui, com aquele 0,00, vamos trabalhar com isso. Pode ter uma forma mais fácil, tá, gente? Mas como eu tô dizendo, eu fiz do jeito que eu fiz na prova. Eu não vi solução nem nada na internet. Tô fazendo do jeito que eu fiz na prova. Foi assim, eu peguei a prova e fiz assim. Que faz sentido. Como é diretamente proporcional, multiplica aqui. Então vai ser 2,5x igual esse 8.000 vezes 3,6, aqui vai dar 40.000 dividido para 3,6. Esse 2,5 tá multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a 40.000 dividido. Agora aqui, vamos fazer aqui rapidinho, ó. 3,6 vezes 2,5, tá? Aqui dá 30, vai o 3, 15 mais 3, 18, 12, vai o 1, 2 vezes 6, 6, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Soma isso aqui, vai dar 8, 10, vai o 1, e aqui vai dar 9, como tem duas casas decimais, deu 9. Então, ó, o que a gente tem é o seguinte, 40.000 dividido para 9. E aí, x é igual a... Aí, detalhe, né, gente? Uma coisa, já vamos fazer aqui já pra gente ajudar o nosso processo. Isso aqui, esse x é em milímetro. Para eu transformar de milímetro em metro, eu divido por 1.000. Então, se eu quiser dividir isso aqui por 1.000, para dividir por 1.000 é isso aqui, ó, dividir por 1.000. Corto os zeros, lei do cancelamento. Então vai ficar 40 dividido para 9. Isso já agora em metros, né? Em metros. Então 40 dividido para 9. Você vai pegar aqui, ó, 40 dividido para 9. O número que você vai multiplicar é 4, que dá 36. Sobra 4. Coloca o zero e a vírgula. Agora por 4 novamente, né? Por 4. E aí você vê que dá uma dízima periódica. Então por isso que é o valor aproximado, né? Você não acha o valor real, o valor inteiro disso. O valor... exato disso. Então a alternativa correta é a letra D. É engraçado que nessa questão aqui, muitos colegas meus, né, até mesmo de trabalho, falou: putz, mas aí eu errei porque não existe guepardo de 4,4 metros. Pode até ser, né? Pode até ser, sei lá, a envergadura dele. Pode ser que na envergadura ele tenha 4,4, mas eu acho que não, na verdade, nem nisso, né? 4,4 é um bicho gigantesco. Mas enfim, aqui eu confesso que eu nem prestei atenção nisso. Eu vou pela matemática mesmo, sabe? Isso é importante. É isso. Bom, estamos chegando aí já no final dessa primeira parte, tá? E aí vamos resolver a questão 42, né? Sobre uma circunferência de centro O e raio 1, 3 pontos A, B e C foram marcados, sendo CB um diâmetro e um ângulo central AOB de medida 30 graus. Nesse contexto, qual a medida da corda AC? Gente, essa questão aqui foi ligeira pra mim, eu tive só uma dificuldade no final e eu vou explicar pra vocês por quê, porque eu acho que o modelo dessas alternativas, a forma que eles escreveram não é uma forma tão assim, não seria, eu acho, que a mais convencional, embora, né, tá certo, mas enfim, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte: a gente tem
uma circunferência de centro O. E aí, olha só, eu tenho um raio aqui, ó, que mede 1, e outro raio aqui que mede 1, que no caso aí nós temos o diâmetro que é 2. E como a questão falou que CB é o diâmetro, então aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de B. Além disso, ele fala que tem um ponto A, na qual AOB faz 30 graus, então eu vou chamar aqui de A. E aí esse ângulo aqui, ó, AOB, vou fazer de outra cor, ele mede 30 graus, beleza? Ele quer que você calcule a medida do segmento da corda, no caso, AC. E aí o que eu pensei logo de cara, assim, foi batata. Como isso daqui, CB, o ângulo entre COB é de 180 graus e aqui é 30, então isso daqui tem que ser 150. Esse ângulo aqui, COA, tem que ser 150. Então eu vou desenhar o COA do lado de fora para facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer aqui, ó, COA. Aí ficou bonito, né, velho? COA. Eu sei que OC vale 1, e eu sei também que OA também vale 1, porque é raio. OA também é raio, então aqui vale 1 também. E como a gente viu que esse COA ele é suplementar a AOB, que é 30, então isso daqui, esse ângulo, deixa eu só voltar aqui. Bom, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo no vértice O, ele tem 650, a gente viu isso. E a gente quer saber qual a medida dessa corda CA, né? Eu vou chamar de X, tá? Qual a distância disso vai ser X. E, gente, aqui é batata, cara. Aqui é batata. A gente vai usar lei dos cossenos, tá? E ainda mais que o raio é 1, vai facilitar demais a nossa vida. Vamos lá, então. Olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? X ao quadrado. Agora isso aqui é a aplicação da lei dos cossenos, tá? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você pega aqui, ó, o ângulo, a medida oposta ao ângulo que você vai trabalhar, que é o de 150. Daria pra fazer de outra forma também, tá? Daria, mas aí eu acho que ficaria mais chato, porque você trabalharia com ângulo de 15, aí você teria que usar soma de arcos, ou subtração de arcos, não acho legal. Então é melhor usar o 150, porque na hora que você reduzir o 150 para o primeiro quadrante, você vai ter um ângulo notável, tá? Menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno de 150. E aí o pulo do gato é o seguinte: cosseno de 150, cosseno de 150. Se você pega o círculo trigonométrico, o 150, supor que tá aqui, ó, mais ou menos, 150. Reduzindo ele, como esse daqui é 180, reduzindo ele para o primeiro quadrante, essa diferença aqui é 30, então a diferença aqui também entre 0 e esse ângulo aqui também vai ser 30. Então, o correspondente do ângulo de 150 no primeiro quadrante é 30. E o cosseno de 30, gente, é um ângulo notável. É menos raiz de 3 sobre 2. Na verdade, de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí o de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter x ao quadrado. Aqui vai dar 2, né? Como aqui é negativo esse cosseno, então eu já vou trocar o sinal dessa porcaria aqui logo. 2. Isso aqui, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. E o cosseno de 150, eu já troquei o sinal aqui, é menos, né? E raiz de 3 sobre 2. Agora, galera, é o seguinte. O que acontece aqui? O pessoal já... Eu fiz isso, inclusive, na prova. Cortou aqui e não achou a resposta. Mas eu tenho que ficar olhando para as alternativas, gente. Olha só, embaixo eu tenho um 2 no denominador. Eu não vou cortar esse 2 porque ele vai ser importantíssimo para mim. Ele vai ser muito importante para mim. Porque se eu corto ele, a resposta que eu vou encontrar, embora esteja correta, não vai ter um 2 no denominador. Então eu não vou cortar esse 2 com esse 2. Não vou aplicar a lei do cancelamento. O que eu vou fazer é o seguinte. Inclusive,
para manter esse 2 embaixo, eu vou fazer a soma dessas duas frações, que é 1, né? Só você multiplicar por 2 e 2. Então, você vai ter 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Aqui você multiplica por 2 e por 2, né? Multiplica por 2 e multiplica por 2. Você vai ter o mesmo denominador. Conserva o denominador, soma o numerador. Então, você vai ter 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Por que isso é importante? Porque eu preciso manter esse 2 aqui. Bom, esse 2 daqui tá potência vai raiz. Então, eu vou ter que x é igual a raiz de 4 mais 2 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Bom, agora a gente tem um raiz de 2 aqui embaixo não é raiz de 2, então a gente vai ter que racionalizar isso aqui. Como o denominador é raiz de 2, multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo, e aí você vai achar uma resposta que seja interessante, porque aí nesse caso aqui, o que você vai ter, né? Embaixo você vai sobrar o 2 que você queria. Quando eu multiplicar essa raiz de 2 por essa soma aqui, note que eu tenho que multiplicar pelo 4, e aí 2 vezes 4 dá 8. Lembrando que a raiz vai se manter, tá? Então 8. E na hora que eu multiplicar esse 2 por esse 2 aqui, vai dar 4. Mais 4 raiz de 3. Essa é a resposta que tá na alternativa. Raiz de 8 mais 4 raiz de 3 sobre 2. A alternativa correta é a letra A. Note que se você cortar esse 2 aqui, logo de cara aqui, ó. Cadê? Cortar aqui. Aí você vai ter dificuldade. Porque a ideia é que você tem um 2 ali embaixo. Você vai até manipular e chegar na resposta. Mas eu, particularmente, fiz exatamente assim na minha prova. Na hora que eu vi que eu ia cortar, eu falei, putz, mas se eu cortar, é melhor deixar, vai que, né? Aí eu tentei cortar, cortei, mas eu apaguei, né? Passei um traço lá e voltei pro que eu tinha antes, porque eu precisava desse 2 aqui no denominador. Bom, vamos para essa daqui, né? O pessoal, mas isso aqui não é matemática? É matemática, gente. A gente precisa saber fazer essas coisas, tá? Isso aqui é importante demais. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na área da matemática, prevê que os estudantes devem desenvolver habilidades e competências específicas. Seguem alguns fragmentos retirados da BNCC, tá? Então, olha só. Desenvolver raciocínio lógico, o espírito de competição, ou espírito de investigação e capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Beleza. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas do cotidiano, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Beleza? E para finalizar, resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar. Bom, galera, o que acontece? Vamos lá, vamos dividir aqui o que é competência e habilidade. Isso aqui tem que ser rápido e essa é uma questão que você tem que resolver assim, de maneira bem orgânica. O que acontece? Habilidades são saberes, eu costumo fazer uma analogia na seguinte forma. Habilidade e competência, a diferença, pense só num jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele precisa saber fazer várias coisas, tem vários atributos, como por exemplo, ele precisa lançar a bola, ele precisa bater um pênalti, ele precisa ter resistência física, ele precisa ter visão de jogo, ele precisa ter tomada de decisão rápida. Tudo isso que eu tô falando são habilidades. Essas são as habilidades de um jogador de futebol, tá? Eu fico até de cara porque tem pessoas, por exemplo, no freestyle e tal, que fica fazendo tipo uns dribles, assim, fica fazendo aquelas manobras com a bola, né? Por que essas pessoas elas não se tornam jogadores de futebol? Porque para você ser um jogador de futebol, você precisa mobilizar muito mais habilidades do que fazer aquelas firulas com a bola, né? Uma pessoa que só sabe bater pênalti, mas não tem resistência física, que não sabe cobrar uma falta, que não tem visão de jogo, que não tem passe curto, passe longo, desarme, que saiba dar carrinho, essa pessoa ela só tem uma habilidade.
Mas para ser jogador de futebol, você precisa mobilizar várias habilidades. Então o que acontece? Competência é a mobilização de habilidades. Então a pessoa ser jogador de futebol é como se fosse a competência. Ela mobiliza várias habilidades. Agora, habilidades são esses atributos menores, tá? Então, eu vejo assim, como competência, algo amplo, que ali dentro você pode colocar várias habilidades, várias coisinhas ali dentro. A habilidade ela é algo mais restrito, é algo mais específico, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolver raciocínio lógico, o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar o mundo, isso aqui não é muito específico não, é muito amplo, tá? Então isso aqui é uma competência. Para a gente desenvolver isso aqui no aluno, a gente precisa desenvolver outras habilidades menores, né? Raciocínio lógico, vai ter várias questões de raciocínio lógico, espírito de investigação, vão ter habilidades que falam sobre isso. Argumentos convincentes, vai ter técnicas de argumentação, tudo isso são habilidades, tá? E aí quando mobilizadas, você tem esse mais geralzão aqui que é a competência. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, para modelar e resolver problemas cotidianos. Aqui ele não especificou que problemas são esses, então está muito amplo. Sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégia e resultado. Ele fala de utilizar processo, mas ele não especifica o que eu vou fazer, né? Então isso aqui é uma competência. Aqui dentro pode ter certeza que tem várias habilidades. A habilidade ela vem com um verbo que deixa muito claro e específico o que eu tenho que fazer, gente. Olha só. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração. Isso aqui é muito específico. Isso aqui a gente já até visualiza. A competência é mais difícil da gente visualizar, porque é a mobilização de várias habilidades. Já a habilidade em si, não. Né? Então aqui você repara que existe uma especificidade. Então isso aqui é habilidade. A habilidade é específica. Competência é geral. Então olha só, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B. Tá? A letra B é a alternativa correta. Competência, competência e habilidade. Bom, vamos para essa questão 33 aqui. Galera, foi uma questão, assim, que se você entender ali realmente o que está acontecendo, ela sai fácil, mas ela não é tão simples assim, não. A gente precisa entender o seguinte, ó. Você tem duas esferas. Essa primeira esfera aqui e uma outra segunda esfera que ela está contida aqui, parte dela na primeira. A distância entre o centro dessas esferas, essa distância aqui, ó, entre os centros da esfera, é de 6 metros. A questão diz isso. Fala que o raio também de cada esfera é 4 metros. Então eu sei que essa distância daqui, ó, é 4 metros. E essa distância daqui para cá também é 4. Então aqui tem que medir 2 metros, aqui 2 metros e aqui 2 metros. Uma vez que 2 mais 2 mais 2 dá os 6 metros de distância. E esse 2 mais esse 2 dá os 4 metros de raio dessa primeira esfera. E esse 2 mais esse outro 2 dá os outros 4 metros de raio. Então isso daqui é a primeira parte que é importantíssima. Segunda parte é o seguinte, entender que essa interseção, o que está uma contida na outra, isso aqui são duas calotas. Nós temos a calota da primeira esfera e a calota da segunda esfera. Então, como essa parte contida, eu vou desenhar mais ou menos como se fosse isso daqui, ó. Como isso daqui mede 2 metros, a metade disso daqui é a calota de uma esfera, então essa parte aqui é a calota de uma esfera, essa outra parte aqui é a calota da outra, e cada uma mede 1 metro, já que as esferas têm o mesmo raio, então cada uma mede 1 metro, beleza? Então eu preciso calcular a calota de apenas uma calota dessas, de altura 1 metro, e depois multiplicar por 2, já que são duas calotas dessas. Então o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem a lógica? A lógica é o seguinte, a gente vai usar a fórmula que ele nos deu, a fórmula é π vezes h ao quadrado sobre 3, né? Essa aqui é a fórmula, π vezes h ao quadrado sobre 3, vezes o 3r menos h. E aí a gente vai usar aqui os dados que a gente tem. A gente sabe que o raio, por exemplo, da esfera, que é esse r, é 4, e a altura da calota é 1. Então nós vamos ter que π vezes 1 ao quadrado sobre 3. Isso aqui é uma parte, né, da questão, e aqui é 3 vezes 1, menos h, que é... Na verdade, o raio é 3, né? Desculpa, o raio é 3. Então, é 3 vezes... O raio é 4. Então, 3 vezes 4, menos a altura da calota, que é 1. É isso, beleza? Esse R aqui é 4,
que é da altura da calota. Isso aqui vai dar 11. Então, multiplicando esse 11 por isso daqui, isso aqui vai dar 1. Então, eu vou ter que vai ser 11π sobre 3. Como são duas calotas, multiplique isso por 2. E a resposta é 22π sobre 3. Essa é a resposta, né? 22π sobre 3, letra A. Foi assim que eu fiz. Não foi tão rápido durante a prova, porque para eu pensar essa ideia aqui demorou um pouquinho, e para eu pensar nessa ideia de que as calotas elas são disjuntas, e aí eu precisaria somar o volume dessas duas calotas, isso aqui também gastou um tempinho ali, sei lá, talvez uns 40 segundos, então eu fiquei pensando, desenhando, vendo como é que seria a melhor forma, mas a alternativa correta aí foi a letra A, beleza? Só lembrando, gente, que eu tô fazendo essas provas, assim, não tô olhando resolução de ninguém, nem vendo nada, eu tô fazendo do jeito que eu fiz na prova, tá? Pra ensinar vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos pra próxima questão agora. Bom, galera, essa daqui eu fiz assim, ó. Como a função é crescente, então é algo diretamente proporcional, e eu sei que é proporcional porque o f de x mais y é igual ao f de x mais o f de y. Então isso aqui é diretamente proporcional, né? Tem uma proporcionalidade aí. Até porque se não tivesse, nós não poderíamos dizer que essa propriedade é válida. Então eu fiz assim, quando o domínio é 6, a imagem é 8. Quando o domínio é 6 mais a, que eu estou somando as duas funções, aí eu sei que, tipo assim, como f de 6 mais a é a mesma coisa de f de 6 e f de a. Como f de 6 é 8 e f de a é 10, então aqui dá 18, né? E aí você multiplica cruzado. Aí você vai ter o seguinte, 6 vezes 8 aqui dá 48, mais 8a, igual a 6 vezes 18, isso daqui vai dar, deixa eu ver, 24, 48, vai dar 108, né? 108. Você passa subtraindo, então você vai ter que 8a é igual a 60. 60? Acho que é 60, né? 60? Sei lá. Vou colocar aqui, 60, é isso mesmo, 60. O 8 tá multiplicando, vai dividindo. Tô falando isso só para contexto didático, tá? Vocês sabem o que realmente está acontecendo aí. Divide por 4, divide por 4. Então eu vou ter que aqui é 15 e aqui é 2, né? Então 15 sobre 2, a alternativa correta, letra B, foi o que eu fiz na prova, tá, gente? Bom, galera, essa daqui eu dividi em duas partes, tá? Essa daqui saiu rápido, eu dividi em duas partes. A primeira parte é o seguinte, como eu quero que elas tenham ponto em comum, então eu sei que f de x tem que ser igual a g de x, tá? Se elas têm ponto em comum, é isso. Só que a g de x, eu tive que separar em duas g de x. Porque a g de x, ela pode ser dois valores. A g de x, pelo fato daqui ser um módulo, ela pode assumir o valor de x ao quadrado menos 4, ou ela pode assumir o valor de menos x ao quadrado mais 4, que seria o negativo disso daqui, né? O negativo disso seria isso. Então você tem que fazer a interseção de f de x com essa primeira g de x e depois a interseção de f de x com essa segunda g de x, tá? Então no primeiro caso, você vai ter o seguinte, a f de x é 2x mais 4, essa é minha f de x, interseção com essa primeira g de x, que é x ao quadrado menos 4. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, tá? Vai dar uma equação de segundo grau, aí ser x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0, tá? E aqui você vai encontrar como solução aqui, isso aqui vai implicar que você vai ter duas soluções, né? X' e x duas linhas, e nesse caso as soluções aqui seria menos 2 e 4, né? Menos 2 e 4 são as soluções. Então as soluções aqui, menos 2 e 4, usando, né? Aí você usa o método que você achar mais conveniente. Já no segundo caso, você vai ter que 2x mais 4, que é a minha f de x, ela tem que ser igual a essa parte aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4. Aí a gente encontra esses pontos de interseção. Eu sei que x igual a menos 2 é um ponto, x igual a 4 é igual a um outro ponto de interseção. Agora vamos ver se a gente encontra outros 4 pontos distintos aqui, né? Que a ideia é que a gente vai encontrar outros dois, mas tem que saber se eles são distintos
entre eles e distinto entre esses daqui, beleza? Bom, a função que a gente vai ter aqui agora é x ao quadrado mais 2x igual a zero. E aqui nesse caso, os valores, isso vai implicar que eu vou ter valores aqui, vou chamar de x3 linhas, x4 linhas, tá? Pronto. Só pra vocês entenderem, tá, gente? Aqui eu não tô escrevendo no rigor da matemática, não. Até porque eu tô na mesa digitalizadora. Nesse caso aqui vai ser o seguinte. Um dos valores é zero, obviamente. E o outro valor é menos 2, tá? 2 não vai dar, então tem que ser menos 2. Quantos pontos distintos nós temos aqui de x? Menos 2, 4 e 0, porque esse menos 2 ele já tem aqui em cima. Então nós temos 3 pontos de x distintos, que são os pontos ali onde você tem ponto em comum. Então nesse caso aqui, os pontos de x distintos, eles formam 3 coordenadas, 3 pontos comuns. Então a alternativa correta é a letra C, né? Letra C. Bom, essa 36 diz assim, ó, a resistência de um fio medida em ohm é diretamente proporcional ao comprimento do fio, medido em metros, e inversamente proporcional à área de seção transversal do fio, medida em metros quadrados. Um fio de 8 metros tem área de seção transversal igual a 0,002 metros quadrados e resistência 20 ohms. Qual a resistência em ohm de um fio de mesmo material que tenha 6 metros de comprimento e área de secção transversal 0,001 metro quadrado? Pessoal, na hora que eu peguei essa questão, eu falei, putz, vou resolver pela lei de Ohm, né? Vou resolver pela lei de Ohm lá do ensino médio da física, mas não precisava. Aqui você usa a regra de 3 composta. O que você tem é o seguinte, você tem a resistência, que é tipo como se fosse o resultado, né, do que você tem, do material que você tem. Você tem o comprimento dele em metro e você tem a área dele em metro quadrado, tá? Então é o seguinte, ó. Um fio que tenha 8 metros e a área de secção transversal 0,002 metros quadrados tem uma resistência de 22 ohm. Qual a resistência? Então ele quer saber qual a resistência do mesmo material que tenha 6 metros de comprimento e área de seção transversal 0,001. Aí, é claro que ele deu a dica. Você sabe, você vai separar isso aqui, que isso aqui vai ser a minha, né? Fala o seguinte, que a resistência ela é diretamente proporcional com o comprimento. Então isso aqui é diretamente e inversamente proporcional com a área de secção transversal. Então eu vou inverter isso aqui, ó. Então vai ficar 22x igual a 8 sobre 6 vezes, multiplica, né? 0,001 sobre 0,002. Bom, isso aqui vai dar 1 meio, né? Então a gente vai ter o seguinte, 22x. Como isso daqui é 1 meio, então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A gente vai ter 8 sobre 12, né? Quando eu multiplicar 8 sextos por 1 meio, dá 8 sobre 12. Multiplica cruzado. 8x igual a 22 vezes 12. E eu vou deixar assim, né? Vocês vão entender o porquê. O 8 está multiplicando, vai dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 22 é a mesma coisa de 11 vezes 2. E 12 é a mesma coisa de 4 vezes 3. Dividido para 8. Como 2 vezes 4 é 8, corta. E 11 vezes 3, 33. Eu costumo fazer muito essas coisas, tá, gente? Verifica se não dá pra você decompor aí o número de modo que você consiga cortar e não precise fazer aquelas contas todas. Porque se eu tivesse que fazer essa conta aqui, ia demorar um pouquinho. Então, uma estratégia aí que eu uso é isso, fazer essas decomposições, beleza? Bom, essa questão aqui deu um pouquinho de trabalho na hora, né? Eu lembro que deu um trabalho. Vou tentar fazer aqui na raça, tá? Não olhei, não. Só fiz isso daí no dia da prova. Mas vamos ver. Para vender leite menos concentrado, um produtor decidiu misturá-lo com água. De um tambor de 100 litros de leite puro, 10 litros de leite foram trocados por 10 litros de água. Após tornar homogênea a mistura do tambor, percebeu que a concentração de leite ainda estava alta. Diante disso, repetiu o processo, trocando 10 litros da mistura por 10 litros de água.
depois dessas substituições, quantos litros de água restaram no tambor, tá, galera? Vamos lá. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte. Na primeira troca, você tinha 90 litros de leite e 10 litros de água. Na primeira troca você tinha isso aqui, porque você tirou todo o leite puro e colocou água, beleza. Aí depois, o que você fez? Você, dessa quantidade, você tornou o negócio homogêneo. Então você tinha 10% de água. Desses 10%, você retirou 10%. 10% dos 10%. Então, note o seguinte, que você tinha 10% de água. E desses 10%, você tirou 10%. Então, você tirou 1% de água. Restando somente 9% de água. Então, só sobrou 9% de água, tá? Quando você tirou da segunda vez. Só que aí você colocou mais 10% de água. Mais 10% de água. Olha a lógica. E aí você ficou com 19%. Por quê? Porque na primeira vez que você... Na segunda vez que você retirou, você tinha 10% de água. Você retirou 10% de 10%, já que a mistura era homogênea. Então você tirou 10% de 10%. Então, na verdade, você está tirando ali 1% de água. Então, quando você tira dessa segunda vez, você vai ficar com 9% de água. E aí, quando você acrescenta os 19%, os 10%, que seriam os 10 litros, esses 10 litros do total de mistura que eu vou ter ali vai representar 10%. 10% mais 9%, 19%. Como era 100 litros, 19% de 100 litros é 19 litros. Portanto, essa foi a lógica que eu tive. Essa lógica não saiu rápido, que nem saiu aqui agora, mas na hora eu fiquei pensando, putz, deixa eu ver se tem alguma coisa. É aquela questão do retrospecto lá de polia, você tem que ficar olhando, realmente é isso? Às vezes eu erro alguma coisa ali e tal, cheguei no gabarito, mas aquele não é o gabarito, é um distrator, pode ser que aconteça isso, né? Enfim, vamos pra próxima, né? Cara, essa questão aqui foi a questão que eu demorei mais tempo fazendo. Eu não vou fazer do jeito que... Na verdade, eu vou fazer do jeito que eu fiz na prova. Mas eu vou ensinar o que eu fiz pra vocês e eu tenho certeza que tem uma forma mais fácil. Quando eu vi que eu tava demorando muito nessa questão, eu deixei ela de lado. É isso que vocês têm que fazer durante a prova, tá? Deixar, vai resolvendo outra, matando... Até porque quando... Por exemplo, você terminou a prova, fez redação, fez tudo, chegou numa questão dessa, você viu que que você consegue, mas você não tem tempo hábil, faz todas as outras no final. Se você fizer rápido ali, tomando, é claro, certo cuidado para não errar a questão fácil, quando você chegar no final você vai estar mais tranquilo, porque você sabe que se você acertar isso é bônus. Agora você tentar resolver, gastar muito tempo, acertar, vamos supor que acertou, e aí depois sobrar pouco tempo para muita questão, aí o desespero vem, né? Então a ideia é você responder o máximo de questões em menos tempo, de maneira correta, é claro. Acertar o máximo de questões em menos tempo. Porque as que você sabe responder, mas mesmo assim é difícil, você deixa pro final, que lá você vai estar mais tranquilo. Você sabe, putz, já fiz o restante, agora é só vamos pensar nisso aqui, que é uma diversão que eu vou ter. E foi o que eu fiz com essa questão. Porque, olha só, o que acontece? Uma fábrica organiza sua produção em caixas com 10 pacotes de 7 quilos cada. Uma falha de produção fez com que uma caixa de um lote de 10 caixas fosse produzida todos os pacotes pesando 6 quilos. Bom, desafiando encontrar no lote a caixa com defeito, usando uma única pesagem, um funcionário realizou o seguinte procedimento: escolheu um pacote da primeira caixa, 2 pacotes da segunda, 3 pacotes da terceira e assim sucessivamente. Ao final pesa tudo junto, todos esses pacotes, e ele obtém 381 quilos. Então ele obtém isso aqui, ó. Lembrando que ele somou, vamos lá, da primeira caixa ele pegou 1, então da C1 ele pegou 1, da C2 ele pegou 2, da C3 ele pegou, que é da caixa 3, ele pegou 3 pacotes, e por aí vai, né? C4, C5, opa, desculpa, aqui é 5 vezes C5, mais 6 vezes C6, mais 7 vezes C7, mais 8 vezes C8. E galera, eu tô fazendo igualzinho eu fiz lá, tá? Eu tô fazendo igualzinho eu fiz lá. Mais 9 vezes...
Deixa eu abrir aqui. Mais 9 vezes C9, mais 10 vezes C10. Inclusive eu nem lembro qual foi a alternativa aqui que deu certo. Acho que foi letra B, né? Sei lá. Não lembro direito não. Mas o que que eu fiz? Aqui eu fiz o seguinte. Eu sei que todas essas C1, C2, C3, C4, elas são múltiplos de 7. Eu sei que elas são múltiplos de 7. Menos uma. E aí eu quero saber qual é essa que não é. É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta, é a sexta? Eu não sei. Como eu sei que a soma de tudo isso dá 381 quilos, o que que eu fiz? Eu fui para as alternativas e nas alternativas eu fui vendo. Se a segunda-feira não for múltiplo de 7, o que eu vou ter, né? Será que vai chegar no 381? Então o que eu fiz? Ó, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira, ó, que já tô ficando doido. Segunda caixa, na segunda caixa, vamos ver, na segunda caixa, é essa caixa aqui, ó, que eu peguei 2 pacotes dela. Se essa segunda caixa for o pacote defeituoso, então o que eu faço? 2 vezes, eu sei que isso aqui dá um múltiplo de 6, tá? Então, duas caixas vezes 6, na verdade vai ser 6, né? Não é nem múltiplo de 6, é 6, esse valor de C2 aqui, se ela for a defeituosa, esse valor é 6. E o restante, C1, C3, C4, é tudo 7, porque seria múltiplo de 7. Isso aqui dá 12. Então você subtrai 12 desse 381, né? Então você pega lá 381, subtrai 12. Aí aqui você vai encontrar, né, 381 tira 12, dá 369. E aí você verifica se esse 369 é múltiplo de 7. Porque o que acontece? Isso daqui tem que ser 7, isso daqui tem que ser 7, isso daqui tem que ser 7. Como 7 é um número primo, então você só verifica se é múltiplo de 7. Então, por exemplo, se eu dividir isso daqui por 7 e der um resultado inteiro, então significa que a caixa defeituosa é a segunda caixa. Foi isso que eu fiz. Então, aqui, ó, por exemplo, pega aqui o 36, multiplica por 7 por 4, né, que dá 28. Sobra 8. Não, aí não é por 28, né, pô? Aí não é por 28, porque... Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha, aí não é, cara. Vamos lá, desculpa. Você multiplica por 5, que dá 35. Sobra 1. E desce o 9. Aí a gente já sabe, né? Vai multiplicar por 2 aqui, vai dar 14, sobra 5. Então não é o inteiro. Então não pode ser o defeito, não pode estar na caixa 2. O defeito não pode estar na caixa 2. Então você vai apagar aqui, ó. Claro que na prova eu não apaguei, né? Mas eu fiz esses cálculos todos lá. E aí é claro que eu não vou fazer a caixa 3, porque não tem aqui a terceira caixa. Eu vou para a caixa 4, né? Vou pra caixa 4. Vamos ver se vai ser na caixa 4. Inclusive, eu nem lembro qual é a resposta disso aqui. Vai acabar que eu vou ter que fazer também. Então, olha só. Fazer igual eu fiz lá. Se a caixa 4 for defeituosa, esse C4 equivale a 6. Então, aqui vai ter 24. Então, você pega 381, tira 24, dá 357. 357. Divide isso aqui por 7 e pronto. Achou a resposta. Quarta caixa é a caixa defeituosa, porque 357 dá um número aí múltiplo de 7. Dá 51, né? 51. É isso. Pronto, fechou. Não tem como as outras caixas serem defeituosas. Foi isso aí que eu fiz, tá, gente? Eu sei que pode ter uma forma mais simples, mas eu pensei dessa forma. Pensei utilizando divisibilidade. Bom, galera, essa daqui... se a pessoa sabe, né, esse determinante aí de Vandermonde, ele já mata a questão, né? Mas eu não sabia. E eu vou explicar o que eu fiz nessa questão também, cara. Gastei um tempo, deixei ela pro finalzinho. Não pro finalzinho, mas... foi uma das últimas que eu resolvi. O que eu fiz? Montei a matriz, né? 1, 1, 1, primeira coluna. X, Y, Z, segunda coluna. X quadrado, Y quadrado, Z quadrado. Eu usei Sarri. Tá? Eu usei Sarri. E aí por Sarri, deixa eu só colocar aqui outra. Por Sarri você vai ficar assim, ó. Você vai ficar com menos X quadrado, Y...
menos y quadrado z e menos xz quadrado. Aí do outro lado aqui, você vai ter mais yz quadrado. Você vai ter aqui mais xy quadrado. E você vai ter aqui mais x quadrado z. E aí, gente, por incrível que pareça, eu fui fazendo uma propriedade distributiva. Fui fazendo. Aqui nessa primeira, por exemplo, eu já peguei logo a primeira e, nossa, ainda bem que era a primeira. O gabarito era a letra A, porque logo de primeira eu já consegui achar a resposta. Porque se não fosse a primeira, eu estaria muito lascado. Porque assim, ó, y menos x vezes z menos x, eu vou fazer primeiro essa daqui, né? Então você vai ter yz, aí depois você tem menos xy, depois você tem menos xz e depois você tem mais x quadrado, certo? Você tem isso aqui. Depois você vai fazer o produto pelo próximo ali, ó, z menos y. E aí você vai ter o seguinte, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Você vai ter yz quadrado, aí você vai ter menos xyz, depois menos xz quadrado, depois mais x quadrado z. E por fim, agora você vai fazer essa com y, a distributiva, né? Você vai ter isso. Tá, é isso mesmo. Você vai ter menos y quadrado z. Você vai ter depois mais xy quadrado. Depois você vai ter mais xyz. E depois você vai ter menos x quadrado y. E olha só, galera. Esse corta com esse, sobrando todo esse restante aqui de dentro. Vamos começar pelos negativos. Você tem menos xz quadrado. Tem aqui, tem aqui. Você tem x quadrado z. Você tem aqui x quadrado z. X quadrado z você tem aqui. Você tem menos y quadrado z. Menos y quadrado z você tem aqui. Você tem xy quadrado. Então você tem xy quadrado. Você tem menos x quadrado y. Você tem aqui. E por fim você tem yz quadrado. Você tem aqui, fechou. Foi o que eu fiz na prova, gente. Ah, Patrick, mas tem um jeito mais fácil. Galera, é o seguinte, você não vai lembrar de tudo. Eu não lembrava disso. O que eu lembrava era o seguinte, determinante, Sarri e produto notável, propriedade distributiva. E aí foi o que eu fiz. E deu certo. É claro que eu sabia que isso ia tomar meu tempo. Se a alternativa não tivesse aqui a correta, o gabarito não fosse A, fosse D, putz, eu ia gastar muito tempo. Mas, graças a Deus era a letra A e quando eu fiz, resolveu. Mas você tem que ter essas malícias, né? Tem que ter essas malícias e ir resolvendo, beleza? É isso. Bom, galera, essa questão é o seguinte. Ó, um investidor aplicou um capital de R$1.000 em duas aplicações. Uma a juros composto e outra a juros simples de 10% ao mês, ambas pelo mesmo período de 2 meses. A taxa aí de juros ao mês que a primeira aplicação deve ter para se obter o mesmo montante ao final do período que satisfaz a relação é... Gente, primeira coisa. Primeira coisa. Calcular aqui quanto de juros, né, simples eu tive. Então, olha só. Os juros do juros simples é J-CIT. Então, os juros vai ser o capital, taxa de 10%, por um período de 2 meses. Corta aqui. Então, eu vou ter um juros de R$200. Então, o montante que eu tive na primeira aplicação, o montante da primeira aplicação, da segunda, né, que foi juros composto, juros simples, é de R$1.200. R$1.000 de capital mais 200 de juros. Esse aqui é o montante da aplicação a juros simples. A aplicação a juros composto, eu sei que o montante dela tem que ser isso. O montante do juros composto o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Essa é a fórmula do juros composto. E aí eu sei que o montante tem que ser de 1.200. O capital é de 1.000.
e 1 mais a taxa que eu não sei quanto é e o tempo de 2, elevado a 2. Bom, esse 1000, como ele vai dividindo, eu já posso cortar aqui, ó. E aí ele vai dividindo, então eu vou ter 12 sobre 10 e é igual a 1 mais i ao quadrado. Aí vocês sabem, né, galera, que você vai fazer o produto notável, né? Aqui eu já vou simplificar logo dividindo por 2 logo aqui, ó. Vai dar 6 sobre 5. E aqui o produto notável é i ao quadrado mais 2i mais 1. É isso. É isso. Esse 5 tá dividindo, vai multiplicando. Então a gente vai ter que 6 é igual a 6... 6 não. 6 é igual a 5i, porque esse 5 foi multiplicando, mais 10i, mais 5. Esse 6 tá mais, vai menos. Por quê? Porque que tá igualado a zero, a equação do segundo grau. Então, eu vou deixar aqui a zero. 5i aqui é quadrado. 5i quadrado, mais 10i. E 6 menos 5 dá menos 1. Então, a alternativa correta é a que tem 5i quadrado mais 10i menos 1. A alternativa correta é a letra A. Bom, cara, essa daqui foi a que eu tive, assim... Eu tinha certeza de que era a letra C, o gabarito dela, mas essa questão aqui, ela me deu muito trabalho para pensar, muito trabalho, e me gastou tempo também, porque foi o seguinte, olha só. Dada a matriz A com linha, então eu tenho uma matriz A aqui, ó, que a linha é 3 menos 2 e a outra linha é menos 4 e 3. E eu tenho outra, e eu vou multiplicar por uma outra matriz, que é a matriz B, que é xy e zw. E aí fala que A vezes B é igual a B vezes A. Então, o que eu fiz assim? Eu vou fazer aqui algumas coisas que eu fiz e tirei de conclusão para vocês entenderem. Eu fiz o seguinte, olha só. O A vezes B, já que essa é a matriz A e essa é a matriz B, a matriz A vezes a matriz B, a multiplicação seria 3x menos 2z. Isso tem que ser igual à multiplicação do contrário, a matriz B vezes a matriz A, que seria 3x menos 4y. É isso. É o contrário, né? E aí você, logo de cara, o que você nota aqui, ó? Corta, que eles, né, são iguais. X é igual, os dois x são iguais. E aí o que eu faço aqui, ó? O z é igual a 2y. Pronto, z é igual a 2y. Então, logo de cara, você já pode tirar esse z daqui, ó, e colocar 2y, tá? Então vai ser o que eu vou fazer, já que z é igual a 2y. Então aqui a gente já achou o valor de z, que é 2y. Por que eu substituí por 2y, já que z é 2y? Porque aqui eu só tenho x e y nas soluções. Eu poderia colocar aqui, ao invés disso, tirar o y e colocar que é igual a meio z? Poderia, mas eu não acharia a resposta. Foi o que eu pensei, foi nisso. E aí a segunda coisa que eu pensei foi no seguinte. Deixa eu ver qual foi. Foi assim, ó, vamos pegar agora outra linha e outra coluna. Vamos pegar aqui A vezes B, primeira linha e primeira coluna, depois essa primeira aqui, essa segunda linha e primeira coluna pra gente fazer uma relação com W, tá? Só pra gente entender aqui. Na segunda eu peguei assim, ó. Vamos pegar o elemento A21. Então é a primeira linha do A. O A vezes B é a primeira linha do A vezes a primeira coluna do B. Então ficaria assim, ó. Menos 4x mais 6y. Eu nem fiz assim essa segunda parte, mas é porque eu fiz tanto cálculo que nem precisa. Mas, enfim. Igual. Agora, como eu quero o A21, só que agora é B vezes A, então seria aqui, ó. 2y vezes 3, que daria 6y. E o W vezes o menos 4, que dá menos 4w. Corta. Logo x igual a w. Então aqui no lugar desse w eu coloco x, tá? Por que não deixar... W não, é W mesmo. Por que não deixar o W? Por que não deixar o W? Porque não tem W nas alternativas. Eu poderia substituir no lugar do X aqui e colocar o W.
Mas é melhor tirar o W e colocar o X, porque ele quer o determinante dessa matriz B. E aí você aplica sarri aqui, aí moleque, aí sai fácil, porque o sarri nisso daqui vai dar x² menos 2y. E aí você precisa transformar isso daqui num produto, né? Na verdade, o produto notável. Isso aqui é um produto notável. É o que? Esse produto notável aqui, por exemplo, é o quadrado, como é x ao quadrado menos 2y. E é detalhe, 2y ao quadrado, né? 2y ao quadrado. Eu vou transformar isso aqui no produto da soma pela diferença. Só que para aparecer esse 2 aqui, eu tenho que ter o menos raiz de 2y e... só aumentar aqui. Para aparecer isso, eu tenho que ter o x ao quadrado menos raiz de 2y vezes o x ao quadrado mais raiz de 2y. E aí, quando eu fizer esse produto notável, eu chego nisso aqui, que é o determinante. Ainda tem isso, o determinante mesmo é isso aqui. Só que ele colocou em forma de produto notável. Produto da soma pela diferença. Aí a letra C é a letra correta, tá? Gente, eu tô fazendo rápido, mas na mentoria vai ser tudo explicado detalhadamente. As estratégias de pensamento aqui porque senão eu vou ficar aqui 13 horas, né? Tem muita coisa que a gente agiliza, né? No processo de estudo a gente agiliza. É isso. Gente, essa é a última que eu vou resolver. Deixei ela por último por um motivo. Eu não sou muito bom em lógica matemática, tá? Embora eu tenha gabaritado conhecimento específico, a parte de matemática básica eu errei as duas de lógica matemática, tá? Depois eu, por vacilo, né, eu vi, mas é porque eu não tenho muito contato mesmo com lógica matemática, então querendo ou não a gente acaba tendo uma dificuldade. Mas essa daqui era fácil, dá pra fazer por tabela verdade, eu fiz mais por lógica mesmo, porque eu fiz assim, ó. 4 amigos estudantes de lógica simularam a compra de chocolates em um balcão de autoatendimento no qual havia uma urna para depósito do dinheiro no valor do chocolate. Só um deles não realizou o depósito na urna. Somente um deles não realizou. Eles deram depoimentos para identificar quem não realizou o depósito e só um deles mentiu. Um deles mentiu. Então a gente tem que saber quem não depositou o dinheiro na urna. Bom, foi o amigo 2 que não depositou o dinheiro na urna. Então isso aqui pode ser verdade ou pode ser mentira. Pode ser verdadeiro ou falso. Não sei. Vamos levar que isso aqui seja verdade. Vamos supor que o amigo 2, ele não depositou. Então, olha só. Não fui eu que não depositei, diz o amigo 1. Se o que ele está falando aqui é verdade, se o que o amigo 3 aqui na primeira na primeira frase dele falou é verdade, então realmente isso daqui também é verdade. Tá? Então, o que esse amigo 1 está falando é verdade. E aí, olha só, foi o amigo 3 que não depositou, diz o amigo 4. Bom, se o amigo 3 está falando a verdade, que a gente está tomando como se o amigo 3 tivesse falado a verdade. Se o amigo 3 estiver falando a verdade, esse cara aqui está mentindo. Beleza? Esse cara está mentindo, porque se o amigo 3 está falando a verdade, quem não depositou foi o amigo 2 e não o amigo 3. E o amigo, aqui aí o amigo 2 diz, o amigo 4 não tem razão. Se realmente o que o amigo 3 falou é verdade, o amigo 2 tem completa razão nisso. Ele tem completa razão. Porque ele está dizendo que o amigo 4 está mentindo. Que quem não depositou foi ele. E não o amigo 3. Então ele está falando a verdade. Então nesse cenário, 3 amigos falariam verdade e um falaria mentira. O que é correto. E nesse cenário, quem não teria depositado é o amigo 2. Mas só para desencargo de consciência, vamos verificar da seguinte forma. E se por acaso o amigo 3 estiver falando a mentira? Então vamos lá, ó. Vamos supor que ele está mentindo. Tá mentindo. Se o amigo 3 estiver mentindo, então não fui eu que não depositei, diz o amigo 1. Isso aqui pode ser verdade ou mentira. Isso aqui pode ser verdade, pode ser verdadeiro ou falso, né? Agora olha só, foi o amigo 3 que não depositou. Se ele estiver mentindo, se esse amigo 3 estiver mentindo, isso daqui pode ser verdade.
Mas, se isso daqui for verdade, o que o amigo 2 fala é mentira, porque ele fala que o amigo 2 não tem razão. Se o que o amigo 2 está falando é verdade, então isso aqui está mentindo. E aí você já teria duas pessoas mentindo. Independente aqui do amigo 1, dele tá mentindo ou não, você já tem duas pessoas que tá mentindo. Não pode ser, então, o amigo 3 tem razão. Quem não depositou foi o amigo 2, porque nesse cenário só uma pessoa mentiria. No outro cenário, aí mais de uma pessoa mentiria. Então a resposta certa é a letra B.